Estamos aqui na One Pride no dia 2 e sejam bem-vindos ao, por enquanto, Pipipi Popô Podcast da TV7, o podcast sobre esporte para desinformados. E os desinformados somos eu e você, mas não por muito tempo, porque a gente está aqui com... Com o Lucas. Eu sou o Lucas Neves, né? Porque no meu time tem 3 Lucas. Sou atleta de voleibol amador do Unicórnios. Já estou aí nesse projeto tem 3 anos e a gente já está participando aí da On Pride pelo 2º ano consecutivo. Esse ano. Que posição que você joga, Lucas? Eu sou ponteiro. Minha dupla de ponta também é outro Lucas. A linha de passe nossa só tem Lucas. É o Só time tem de Lucas. Lucas, né? É o time de Lucas. O time chama Lucas. É quase, quase mandaram o nome do time para Lucas. Então vocês já jogaram na One do ano passado. Como que foi ano passado para vocês? Então, o ano passado foi um dos únicos campeonatos que a gente participou. O ano passado, o nível estava muito alto. Foi um campeonato, uma experiência muito nova para mim. Eu sou atleta amador há muito pouco tempo. Eu nunca havia treinado, jogado antes. Então, quando eu cheguei na One Pride, que eu vi as credenciais, eu vi toda a estrutura que tinha, toda a organização, foi uma realização do sonho, porque meu sonho sempre foi jogar as Olimpíadas quando eu era novinho, né? Infelizmente não deu, a altura, enfim, várias questões. E aí quando eu cheguei aqui, vi toda essa estrutura, me senti muito realizado, me senti quase nas Olimpíadas dos gays. E como que foi a performance do seu time no ano passado na One? O ano passado a gente podia deixar em off, mas enfim. O ano passado a gente entende o nosso nível, a gente sabe do nível dos nossos adversários. O nosso time, como eu falei, não é de jogar muitas competições, então a gente precisa se expor um pouquinho mais. O ano passado foi uma experiência nova pra gente. Tá jogando um campeonato de alto nível, com equipes de outros estados, pessoas que a gente nunca havia cruzado dentro de quadra. A gente participou, fez uma participação, a gente não ganhou nenhum set, não ganhou nenhum jogo. Se divertiram? Mas a gente se divertiu, a gente estava junto, foi bem legal a união do grupo e a disputa do campeonato. Já me falaram, já vieram me falar que o seu time esse ano já ganhou, inclusive de 2-0, correto? Correto. A gente fez um jogo agora mais cedo contra as Angels. As Angels é um dos times mais famosos daqui de São Paulo e da comunidade. A gente de manhã a gente veio louca, veio no energético, veio doido, e a gente fez um 2-0, foi sofrido, foi no detalhe, foi uma virada de 24-20 no segundo set, a gente tomando. Tá. Nosso colega foi pro saque, ele fez alguns saques babadeiros, a gente bloqueou muito bem no simples, etc. Fizemos as gatas das Angels descer, conseguimos uma vitória importante, é uma vitória que a gente estava jogando o nosso cruzamento da nossa chave. Era contra o grupo que ficou o mais forte de todos. Então do outro lado estava um grupo muito disputado. Tá. E no nosso grupo a galera estava levando. No final das contas, a gente conseguiu essa vitória importante que está, por enquanto, nesse momento, encaminhando a nossa classificação para o mata-mata. Então passaram. Quais são os jogos que vocês jogaram nessa versão aqui da One? Os nossos adversários? A gente começou jogando contra os Cariocas das Gemas. Depois a gente enfrentou o Bulls, que também é um time muito forte. O jogo deles é um jogo muito acelerado. Aí hoje nós enfrentamos no segundo dia, né? Começamos jogando contra os Angels. E encerramos a nossa participação agora na fase classificatória contra o Conca, que é um time de Santa Catarina. E amanhã? Amanhã, a princípio, a gente enfrenta a Ferneboas. O nosso treinador é técnico do Unicórnios e do Ferneboas. Então ele vai ficar... sacanagem, né? A gente vai ficar meio dividido em quadro. Mas a princípio são os Ferneboas. Vamos ver se eles vão passar, né? Que eles estão sofrendo lá, hein? Depois a gente vai conversar. É isso aí. E o que mudou do ano passado? Então, ano passado você falou que vocês não ganharam nenhum set, né? No ano passado. O que mudou de estratégia no time para esse ano vocês chegarem mais fortes? Então, em relação ao ano passado, a gente teve algumas alterações em peças. Tá. Algumas pessoas saíram, que faziam parte do time, outras pessoas chegaram. O nosso líbero é novo, vieram alguns ponteiros para somar também, alguns centrais. O ano passado, eu lembro que o primeiro jogo, inclusive, foi contra o Ferneboas. Eu comecei jogando
de central, que não é minha posição, Tá. e não é uma posição muito fácil de você jogar para quando Uhum. você não treina nessa posição. Uhum. Então, foi uma loucura. Aí esse ano não, esse ano a gente já veio com um time mais completo, com a galera definindo suas posições. Eu acho que isso ajudou bastante no resultado que a gente teve hoje pela manhã contra os Angels. Lucas, quem você acha que leva, hein? Quem você acha que são os candidatos a levantar essa taça? Eu não posso deixar de falar das Beverlys, né? As Uhum. Beverlys são sempre as favoritas com o elenco que eles têm atualmente. Mas o Bulls também vem muito forte, com um jogo acelerado. É um jogo semelhante ao jogo da Beverly. Tá. Então, eu acredito que eles já fizeram a final do Gay Prix, foi recentemente lá em Vila Velha. Foi um jogo muito pegado, decidido no detalhe, no tie break. E pelo que eu tô vendo aqui no desempenho, eu particularmente apostaria nas Beverlys, no Bulls e correndo assim por fora as Cariocas da Gema. Os caras que jogam muito bem. Vieram muito bem, a central deles Desde o ano passado, tá? desde o ano passado, elas estão batendo na trave, estão chegando, elas ainda não pegaram pódio na One Pride É mesmo. e não pegaram pódio também no Gayplix, mas elas vieram com um time diferente esse ano. Ó a pergunta que colocaram aqui na minha pauta, de propósito. Colocaram assim, a pergunta é só isso, tá? A pergunta é, e o Beverly? Essa foi a pergunta que colocaram na minha pauta. É aquele ditado, né? A gente sempre sabe que o jogo delas é um jogo muito acelerado, o levantador delas acelera muito a bola, e fora isso, elas têm um jogo, um psicológico muito importante que acaba mexendo muito Sim. com os times adversários. Então, se você não souber jogar, não tiver esse jogo mental muito forte, fica complicado jogar contra elas também. É mesmo. A gente entrevistou hoje Joedson, né? Então a gente conversou. Não perguntei pra ele e o Beverly, né? Mas a gente conversou sobre o lado deles, né? Então aqui a gente já entrevistou. A gente tá entrevistando você agora, entrevistamos Sávio, né? Bisquetes. Aham. E aí entrevistamos Joedson, que falou a perspectiva das Beverly sobre a coisa toda, né? Aham. Mas vamos lá, vamos falar de One, né? Uma coisa que a gente está falando aqui bastante é o quê? A One Pride, ela não é só um campeonato de vôlei, né? Ela representa alguma coisa, ela tem todo um caldo social que vem junto com a One, né? Não é à toa que ela acontece agora, nesse final de semana, né? Sim. Então, na sua opinião, Lucas, qual a importância de campeonatos, né? Como a One Pride para o vôlei e até mesmo para as atletas? Eu acho que a OnePad ela é um campeonato que veio muito para somar para a nossa comunidade, para a comunidade LGBT. A gente sabe que o nosso país, por mais diverso que ele seja, de diversidade, muito miscigenado, a gente sabe que existe muito preconceito ainda. É um país ainda muito conservador, É né? um país extremamente conservador, é Uhum, um país que é um dos que mais matam pessoas trans, pessoas LGBTs. uhum, Então, eu acho que um campeonato do nível de organização, de visibilidade em relação às redes sociais, à televisão, enfim, os próprios patrocinadores que apoiam a TM7 e a galera toda mais. Eu acho que é uhum. extremamente relevante para você dar esse apoio para a galera que sempre sonhou um dia em estar em quadra, jogando voleibol. Porque muita gente, principalmente a galera um pouco mais antiga, deve ter perdido muita oportunidade por Ah, essa é questão isso mesmo. de você fazer parte de uma comunidade e indiretamente, talvez, a galera que tomava decisões em clubes, em times, em seleções, tenham deixado essa galera de lado por conta da sua orientação sexual. Então, a gente dá essa oportunidade e dá essa abertura para todo mundo da comunidade, para os simpatizantes, que a gente não deixa de fora os héteros, então os héteros também fazem parte do campeonato. Uhum. Eu acho que é extremamente relevante E esse ano tá maior ainda, né? Vai ter a esse ano chave tá maior feminina ainda. inclusiva, né? Ano passado teve um jogo Teve comemorativo o jogo apenas, comemorativo né? das Angels, era Isso. Angels A e Angels B. Esse ano a gente vai ter uma fase de grupos, se eu não me engano, Uhum. da galera Que inclusiva, começa amanhã, né? que começa amanhã. Eu vi aqui tem bastante jogadora babadeira aqui, que O já pessoal tá chegando hoje, né? tá chegando hoje a galera, e a galera vai ter gritaria e confusão nessa chave inclusiva aí, viu? E Lucas, ó, deixa eu te perguntar. Uma coisa que até a gente comenta muito, porque a gente estava aqui, a nossa equipe no ano passado também, Uhum. é que a vibe, né? Não é só o que o campeonato apresenta, mas o como a One Pride faz as coisas, né? É muito especial. Então a gente fala assim que a vibe que a gente vê aqui na One Pride, a gente não vê
em quase nenhum outro campeonato. Uma das coisas que mais representou isso pra gente foi a final do campeonato, os times que já haviam sido eliminados foram assistir. Isso não é comum, tá? Não A é? gente participa de muitos campeonatos, agora tá fazendo 3 ao mesmo tempo, a TM7, e a gente vê finais onde estão apenas os times participando, e às vezes ali a torcida daqueles times, mas todos os outros eles vão embora. Então, o que que você sente que a One, mesmo fazendo tudo isso, porque a gente sabe que tem outros campeonatos que fazem, que representam também, né, A essa comunidade. comunidade em outros lugares do Brasil, mas o que que você sente que a One faz de diferente? É, a One Pride, é como eu falei, desde o ano passado, cada detalhe que os organizadores têm Uhum, com a organização do campeonato em si, eu uhum, acho que faz muita diferença. Quando eu recebi a minha primeira credencial ano passado, eu me senti muito especial, assim, me senti sim, muito representado. E é claro que o nível dos times contribui muito para que a galera que vai sendo eliminado no decorrer do campeonato se empolgue em realmente ir assistir o campeonato lá, uhum, mesmo que eles não estejam mais participando. A estrutura que a One Pride oferece, aqui a gente tem as possibilidades de comprar os acessórios uhum. que são muito importantes no desenvolvimento dos atletas dentro de quadra. E toda a organização, todo o detalhe, todo o carinho, o troféu é muito bacana, a medalha de melhor da partida é bem legal. Então, eu acho que todo esse detalhe, esse carinho que a organização faz com que a One Pride tenha esse apego é, mais emocional e mais emotivo e toca cada vez mais o coração da galera que vem participar. Que vem gente de muito longe, né? É, Brasil todo, né? Brasil todo, vem a galera de Santa Catarina, de Paraná, enfim. Acho que isso faz toda a importância nesse momento E assim, quando a gente fala que o vôlei é amador, mas é o amador de alta performance. de alta performance. É a galera vem dando na bola. Então, assim, eu lembro que no ano passado, a gente tinha uma pessoa na equipe que hoje não tá aqui, Uhum. mas era um fotógrafo, né? E na final ele chamou a família dele pra ir lá assistir, então tava pai, mãe, irmã, todo mundo sentado lá enquanto a gente tava trabalhando, assistindo a final, né? O voleibol hoje ele é o segundo esporte do nosso país, É né? mesmo. E é o esporte que mais trouxe pra gente orgulho em questão olímpicas, né? Tanto o Uhum, voleibol de quadra quanto o voleibol de praia. E aí, quando você tem um campeonato de alto nível em um grande centro, como é a cidade de São Paulo, e com uma entrada franca, que a galera. Pra galera vir acompanhar e assistir, ver o nível que, mesmo nós amadores, a gente entrega e a gente representa esse esporte, que é a paixão aqui, acredito, de todo mundo que está aqui hoje. é. É muito, muito gratificante você ver isso. Lucas, a gente tem um bloco aqui que chama Comum Extraordinário, tá? Uhum. Onde a gente vai tentar entender um pouquinho mais da sua história no vôlei, né? Acho que a primeira pergunta que eu tenho pra você é: qual é o papel do vôlei na sua vida? É, o voleibol, eu sempre, desde pequenininho, eu sempre quis ser atleta. Uhum, Então eu tentei vários esportes, eu tentei futebol, eu tentei tênis, mas o voleibol desde 2008, das Olimpíadas de 2008, que eu assisti, acompanhei as duas seleções uhum, e vi o desempenho do Brasil nas Olimpíadas, eu me apaixonei. Como eu disse no começo, eu nunca fui federado, eu nunca treinei. Eu comecei a treinar no Unicórnios há 3 anos atrás. Agora, hoje eu também treino no Ferneboas. uhum. Então, assim, eu vim numa crescente, numa evolução. É claro que eu sinto falta das coisas que a gente se aprende na base, eu tenho essa questão técnica, mas foi uma coisa extraordinária para mim. Eu sou uma pessoa muito competitiva, então ter essa possibilidade de estar competindo em campeonatos com grande visibilidade, com a galera reunida, você vai fazendo amizades que eu acho super importante, válida, e a galera, os gays em geral todo, é a minha comunidade, e a gente é um povo muito amigável, muito acolhedor. Então eu acho o vôlei e a comunidade gay junto ao mesmo tempo extremamente importante para minha vida e para o meu crescimento como uma pessoa melhor, como o meu desenvolvimento no meu dia a dia, no meu pessoal. E só pra ver se eu entendi mesmo, você começou a jogar agora há 3 anos ou você começou a treinar agora nesses times? Não, assim, eu sempre bati bola. Minha Tá. vida era bater bola. Eu ia bater bola no Parque Vila Lobos, eu moro perto de lá, então passava o domingo inteiro lá no Vila Lobos, num sol de 40 graus, queimava todo meu rosto, que eu não passava protetor. Mas assim, nada sério, né? Tipo, Uhum.
jogo amador, quarteto, Pra se enfim, divertir mesmo, pra né? se Encontrar os divertir. amigos, se jogar, né? Eu chamava meus amigos de infância, a gente ia lá, vinha o povo, os adultos, os grandes, a gente era tudo novinho, a Uhum. gente vinha louco pra se divertir. E aí, pra treinar mesmo, um amigo meu falou que tava com uma peneira aberta, aí eu falei, vou, né, assim, eu sempre quis competir, sempre quis estar em um time, me sentir representado em um time e estar podendo defender com toda a minha vontade e minha garra. Uhum. E aí eu conheci o projeto do Unicórnios, passei na paneira do time competitivo do Unicórnios, Uhum. e de lá comecei a me expor, comecei a estar nesse ambiente do voleibol, e hoje em dia eu dedico meu tempo fazendo os treinos aqui ao Unicórnios de sábado e de sexta-feira no Ferneboso. Entendi. E assim, de todos os esportes, por que você escolheu o vôlei? Foi por essa questão de você assistir às Olimpíadas ou tem alguma outra coisa por trás? É, assim, por causa do vôlei ter esse apego extremamente forte nas Olimpíadas, Aham. ser representado extremamente bem pelos nossos atletas, Uhum. e eu fui agarrando uma paixão com o desempenho e os resultados que eles estavam conquistando dentro de quadra. Uhum. E aí foi me despertando o olhar. Aí um dia eu cheguei para esses meus amigos de infância, a gente tem um espaço lá na minha rua, é uma quadra de cimento, tudo esburacada. Uhum. Eu peguei corda mesmo, normal, amarrei de uma árvore para outra e falei, agora a gente vai jogar vôlei. Isso com 12 anos, falei, agora a gente vai jogar vôlei. E aí foi aí que eu iniciei. E Tá. aí tudo que eu aprendi teoricamente foi assistindo a galera jogando nas Olimpíadas. E aí eu fui observando muito o movimento que eles faziam, fui tentando replicar nessas brincadeiras que eu fazia na nossa rua e tal. E aí eu fui aprimorando um pouquinho da minha técnica. É claro que falta muito por conta da base, mas enfim, eu aprendi dessa forma e Uhum. tô tentando evoluir. Já tô um pouquinho velho, digamos assim, mas enfim, tô aqui me divertindo. Velho não, o vôlei fala master. É master, Master. eu tô quase chegando no Você tá, master. velho nunca, É, master talvez, daqui a alguns entendeu? anos eu já posso jogar no master. E qual que foi o seu maior desafio quando você começou? Em relação, Ao vôlei mesmo, acho que tecnicamente. tecnicamente, é o meu maior desafio até hoje ainda. Tá, É o passe. passe. Meu treinador fala que o passe é o fundamento mais fácil do vôlei, mas eu discordo, eu tenho que discordar, porque o passe é complicado. E as bichas aqui tem uns saques bem complicados, que principalmente eu gosto muito de passar o saque viagem, eu acho muito mais fácil, a minha vida inteira, eu não sei como, o saque viagem eu vinha, pino, botava pro alto, acabou. Agora, o saque flutuante, quando a bola vem assim, oscilando, realmente o saque que eu tenho muita dificuldade de passar. Ainda tô tentando melhorar, tô começando a pegar umas dicas que ele vem me orientando. Então, tá começando a evoluir, mas é questão de tempo. Hoje, a minha dificuldade maior é recepcionar o saque. Entendi. E Lucas, a gente estava falando sobre comunidade, né? Sobre a comunidade que tem aqui, né? E aí falando sobre o vôlei fora da quadra, é, o que que você sente, na sua opinião, que o vôlei muda na sua vida fora da quadra? O que eu havia falado. Quando eu comecei a jogar, eu sou uma pessoa tímida quando eu chego num Uhum. lugar novo, quando Tá. eu não conheço as pessoas, mas com o decorrer do tempo eu vou me soltando e aí não paro mais. Aí é uma coisa Uhum. louca. E com o vôlei, eu comecei dessa forma, eu comecei muito quietinho no meu canto, etc. Com o longo do tempo, eu me soltei com o time. Então a gente começou a levar essa amizade para fora da quadra, né? A Tá. gente treina, inclusive, aqui, onde nós estamos realizando o campeonato. Então, Aqui no Madre Cabrini? aqui no Madre Cabine. Tá. E aí, então, termina o treino, tem uns barzinhos aqui, a gente sai, Tá. toma um negocinho, bota uma resenha, fala umas coisinhas da vida, dá muita risada, dá risada pra caramba. Isso que é uma das coisas que eu mais amo de estar participando de um time. Uhum. São as resenhas, são as risadas, são os amigos que a gente faz. Uhum. A gente esteve em Vila Velha recentemente. A gente não teve um bom desempenho
isso eu falando como jogador do Ferneboas, mas a galera que estava junta, foi muito bom, né? A gente assistindo os jogos, todo mundo junto no quarto, indo caminhar na praia. Então, essa coisa fora vôlei, que você vai conquistando no decorrer do tempo, que você vai tendo essa intimidade, é uma coisa assim que não tem explicação. É sensacional para mim, sensacional. E você tem alguma memória favorita do vôlei? Olha, Pode ser tanto sua quanto algo que você assistiu, como você falou, né? Você gosta de assistir, né? sim. Pode ser a que você quiser. Uma memória muito, digamos assim, clichê, mas foi a vitória do Brasil nas Olimpíadas contra a Rússia. Tá. É uma vitória que me emocionou muito, o desempenho que a galera teve lá. A gente não fez uma fase de classificação adequada, nós passamos em quarto lugar, e aí a gente enfrentou as russas, que a gente já tinha um histórico não muito bom em finais de mundiais, a gente sempre tomando, etc. E aí o desempenho da galera na retomada da confiança, porque você vai perdendo o jogo, você vai perdendo a confiança. E as meninas, elas tiveram um psicológico muito legal, para elas conseguirem ter essa retomada de confiança e conseguirem bater a Rússia, que chegou como favorita nesse jogo. Então, eu vendo aquela superação delas dentro de quadra e o resultado que elas atingiram após a vitória, e aí eu senti que, pô, eu acho que a gente vai ser campeão, porque esse jogo representou tudo o que é o brasileiro, né? A determinação, a garra, a vontade de lutar. Essa é uma memória, e eu não posso deixar de citar hoje a nossa primeira vitória na One Pride. É um campeonato muito forte, o nosso time, a gente entende as nossas limitações, a gente sabe do nosso desempenho dentro de quadra, e conseguir a vitória como nós conseguimos hoje, e consequentemente a nossa classificação para a próxima fase, foi a nossa primeira vitória aqui no campeonato. É uma coisa que realmente vai ficar marcada na minha memória. Show de bola. E agora falando um pouco mais sobre as pessoas que vivem dentro desse seu universo do vôlei, tem alguém que te motivou ou motiva pra caramba dentro do vôlei? De forma amadora, eu não posso deixar de citar meu amigo. A gente nasceu junto, a gente, literalmente, os nossos pais eram amigos antes de nós nascermos. Tá. Então nós dois crescemos juntos, que é o Gabriel. Ele é o levantador atualmente do Ferneboas. Então ele sempre me incentivou muito quando eu era mais novo a ir atrás da minha vontade, que era ser um atleta federado de voleibol. Infelizmente, por N motivos, eu não fui atrás disso, mas enfim, ele sempre foi uma pessoa que me incentivou muito em ir atrás dessa minha vontade, e hoje em dia ele é uma pessoa que me incentiva muito em competir, em estar em time, em estar disputando campeonatos, em tentar aumentar o meu nível da forma que é possível. Então, no voleibol amador, é esse meu amigo de vida, e também é o meu amigo de voleibol. A gente começou junto, enfim, na nossa rua. E aí estamos aí. Ele foi federado, foi jogar em Santa Catarina, é um dos melhores levantadores do amador geral. Então ele foi meu grande incentivador nesse sentido. Você diria que ele é um dos seus heróis invisíveis dentro do vôlei? Posso dizer que sim, com certeza. É o meu amigo de sempre, de vida, não só dentro do vôlei, mas no voleibol também. É o meu maior incentivador, foi sempre o meu maior incentivador. Então, com certeza, ele é um dos meus amigos mais importantes dentro do voleibol também. Ó, a próxima coisa que eu tenho aqui na minha pauta manda um recado para esse seu herói invisível do vôlei, aí você pode olhar para a câmera e mandar um recado direto para ele. Eita, nós, eu não sou muito bom de passar um recado emotivo. Eu vou falar que ele precisa parar de comer, que ele precisa ficar fininho para chegar nas bolas inteiro e fazer o nosso time voltar a ganhar, né, lá no Ferneboas. Então, você, por favor, dá uma maneirada. Eu sempre falo para ele fechar a boca, mas ele não me escuta. Enfim, mas para ele continuar com essa paixão, que eu sei que também é uma paixão para ele. Nós dois crescemos juntos, então eu sei o quão importante o voleibol foi na vida dele, é na vida dele. Ele estuda, ele faz universidade, graças à oportunidade que o voleibol deu para ele. Então, legal. ele conseguiu bolsa, ele conseguiu estudar em colégios bons, tudo por conta do voleibol. Então eu sei o quão importante é o voleibol para ele. Eu sei que às vezes ele é tão competitivo quanto eu, a gente compete muito em tudo. Então eu sei que às vezes uma derrota ou outra
dá um baque assim na gente, principalmente quando ele que está acostumado a competir e a jogar em alto nível, mas assim, não pode desanimar, não pode abaixar a cabeça, a gente tem que seguir em frente, tem que fazer história e se Deus quiser, vocês vão chegar longe nesse campeonato e de preferência ganhar das Devils. É isso aí, afinal, é o seu time também, né? É o meu time também, assim, eu fico com o coração dividido Sim. sempre, provavelmente a gente vai se enfrentar nas quartas de final, Caramba. eu vou vir louco e vou gritar na cara de vocês todos, mas se vocês passarem, a minha torcida vai ser pra vocês, com certeza. É isso aí. E Lucas, você se vê praticando vôlei daqui 10, 15, 20, 25 anos? E é o que eu falei, eu já recebi alguns convites dos Master, eu sei que tô meio acabado por conta do sol que eu tomei lá quando eu era novinha, lá no Vila Lobos, mas eu ainda tenho alguns anos no adulto, digamos assim, eu sei que Uhum. o Master geralmente começa nos 35, eu ainda tô abaixo dos 30, então ainda tenho alguns anos no normal, mas a minha ideia é ficar no voleibol até quando o meu físico permitir, né, que a gente sabe, Sim, claro. hoje em dia eu já tenho o ombro um pouquinho bichado, né? Mas enquanto o meu físico permitir, eu pretendo estar dentro de quadra e sentindo essa emoção, essa adrenalina que é você participar de um jogo, de um confronto, de um campeonato. Agora, a gente tem um quadro aqui que chama Essa é Minha Quadra, tá? Uhum. Onde a gente quer tentar entender a rotina, a sua rotina junto com a da sua equipe ou das suas equipes, né? Uhum. Porque aqui a gente está falando, né? O nosso slogan novo é o Ninguém Vence Sozinho, né? Então a gente quer falar sobre fazer parte, né? E acho que você pode falar, se você quiser falar de unicórnios ou de Fenerboas, fica à vontade, tá? Então, da onde é seu time? Como que é a rotina de vocês dentro e fora da quadra? Eu vou falar mais do Unicórnios, que eu estou aqui jogando pelo Unicórnios, meus amorzinhos, foi onde eu comecei a jogar. A gente treina todos os sábados, a gente sempre teve, desde que eu entrei no Unicórnios, a gente sempre treinou todos os sábados aqui onde a gente está fazendo o campeonato. Uhum. Esse ano, recentemente, a gente começou a fazer também um treinamento às quintas-feiras. Um Tá. colega nosso de time, ele conseguiu uma quadra pra gente, então a gente também está fazendo treinamentos quinta-noite e sábado à tarde. Tá. E eu acredito que a gente está começando a se expor um pouco mais em relação a campeonatos. A gente tem algumas diretrizes dentro do nosso time, da nossa organização, em relação a participações de campeonatos. A gente está começando a trazer algumas situações novas nesse sentido. A gente acabou de trazer o Cigano, que é um treinador que é um cara que já jogou voleibol profissionalmente. Tá. Ele é um treinador da, é, da primeira prateleira dentro dos treinadores do voleibol amador. Uhum. Então, eu tô notando que o Unicórnios ele está caminhando para se tornar um time cada vez mais competitivo, e está cada vez mais se expondo em campeonatos, participando. Então, eu entendo que esse ano, esse novo direcionamento, é para que a gente vá caminhando, vai dando um passo de cada vez, mas para que a gente se torne um time mais competitivo e a gente consiga fazer grandes jogos com as equipes que estão aqui hoje, representando aí vários estados e vários uniformes. Bom, entendi. Vocês têm uma rotina de treino, mas vocês têm também um cronograma de campeonatos? Ou vocês vão analisando caso a caso? Esse ano a gente recebeu um cronograma nosso de campeonatos, os campeonatos que nós iremos participar. Um desses campeonatos acabou cancelado por alguns motivos, Uhum. mas atualmente a gente tem sim um cronograma de campeonatos. Esse provavelmente vai ser revisto, esse cronograma, para o segundo semestre. Como eu falei, o Cigano ele vai trazer alguns campeonatos novos para a gente, que nós Tá. não tínhamos essa visibilidade de participação, mas a gente tem sim essa ideia de campeonatos que a gente vai participar. Show de bola. E, agora eu acho que um pouquinho mais sobre esse universo de vocês dentro do time. Tem uma pergunta aqui para mim que eu acho muito legal, que é: como incentivar o time antes de um jogo ou campeonato? Eu vou falar o que a gente está fazendo no campeonato desse ano. Tá. Eu sou uma pessoa muito competitiva, como eu falei, grito muito, Uhum. eu quero vencer sempre. Isso às vezes me atrapalha, porque eu acabo ficando cego e aí eu paro de raciocinar.
Mas enfim, eu sou o capitão do Unicórnios, então eu tento Uhum. animar os meus companheiros de time. Eu falo pra galera vir louca, dando na bola. E a gente tá com. A galera tá trazendo um lema pra esse campeonato, que é o lema de sem Rivotril, vem doida, vem louca. E é isso. E é isso que a gente tá fazendo. Se é pra levar no pé, a gente vai levar no pé. Se é pra Uhum. bater no bloqueio, a bola voar. Se é pra descer lá. E a gente tá tentando seguir esse lema e não deixar se abater dentro de quadra com as situações que acontecem no jogo. Sim. Então, a pegada tá essa. Vim na loucura, vim dando o nosso melhor. E ritual pré-jogo? Tem alguma coisa que você ou o seu time não deixa de fazer antes de jogar? É, eu vou falar por mim, Tá. particularmente. Eu sou ponteiro, e aí eu gosto muito das ponteiras norte-americanas, né? Da seleção dos Estados Unidos. E elas têm uma mania de estar sempre com chiclete e tal. Tá. Então eu, ultimamente, tô nessa vibe. Então eu vou lá, perto do jogo, pego meu chiclete, começo a mascar um pouquinho antes de a gente começar o aquecimento, Uhum. vou com ele até o final e nesse campeonato tá dando certo, né? É Então isso aí. vamos ver até quando vai dar Então tem que certo. manter. Tem que manter. E meu tênis também, né? Se eu ganho jogando com tênis, Ah, é com esse tênis que eu vou ficar jogando até eu ser eliminado ou até eu ser campeão. Então, entendi. Então é o chiclete e o tênis chi- do segredo. chiclete e o tênis, o segredo. É isso aí. Tá. Vocês têm alguma gíria do vôlei que vocês usam entre vocês? Eu acredito que são as conhecidas como toda, né? Uhum. Se dá o saque para baixo é badá, se dá o ataque muito alto é o balão, as pombas, os tocos. Eu tô muito toqueiro nesse campeonato, então tá complicado, mas os bloqueios tá altos, bloqueio alto montado em mim. Mas é isso. Mas eu acho que são as gírias de praxe do voleibol já de comum, assim. E Lucas, como que vocês equilibram a vida pessoal, profissional de vocês com o esporte? Porque quando a gente fala do amador, né, essa é a grande diferença do profissional. Então, se você machuca o joelho amanhã, né, você estuda, você trabalha, né? Então, como conciliar, ou equilibrar a vida pessoal e profissional com, o voleibol? Eu vou falar por mim. Eu sei que é uma situação muito de cada pessoa em Uhum. relação ao seu profissional, ao seu emprego, etc. É, eu sou muito viciado em vôlei, então quero estar sempre em quadra, quero estar sempre jogando e tal. O meu emprego eu preciso trabalhar, obviamente, não nasci herdeiro. É, Infelizmente, né? infelizmente, não nasci herdeiro, tenho que estar trabalhando. Mas assim, eu tenho uma relação com com a minha gestora, muito transparente, uma relação muito materna, podemos dizer assim. Então, é sempre muito claro quando eu preciso me ausentar por conta do E voleibol. ela entende, né? Ela entende que é uma prioridade para Super, você e te apoia, de certa maneira. super. Ela sabe que o voleibol é uma paixão para mim. Tá. É o meu amor e é o meu momento é, de relaxamento, digamos assim. Às vezes não, às vezes fico estressado, mas enfim, é o meu momento de extravasar. Uhum. Então, eu tenho muito essa abertura no meu emprego e isso é uma qualidade muito boa e uma vantagem muito boa do lugar onde eu trabalho e eu sou muito grato por ter essa oportunidade e ter essa proximidade com a pessoa que faz a minha gestão. Então, eu consigo. É claro, eu preciso trabalhar para me sustentar, para sustentar essa minha paixão, que é o Sim, voleibol, porque o amador vive essa realidade, né? viver essa É, realidade. os atletas precisam sustentar essa estrutura, ainda mais quando a gente fala de campeonatos, é a mesma coisa, É a mesma coisa. né? Se não fosse o Pedro aqui dando tudo que ele tem aqui, suor, né, energia dele, né? Esse campeonato aqui não existiria, Não né? existiria. A gente tem que dedicar muito o nosso tempo, e hoje em dia tempo é muito precioso, Uhum, e tem muita gente que gasta, realmente gasta muito para jogar, para estar vivenciando isso. A gente entende que cada equipe tem a sua realidade, uhum, então tem atletas que precisam pagar para se inscrever em um campeonato, tem a questão do deslocamento, da logística, uhum. de você, a galera que veio de outros estados, então hospedagem, Hospedagem, alimentação. alimentação, putz, realmente é algo que precisa ser prioridade na vida de alguém, caso contrário, não vai fazer sentido para ela, né? Não vai fazer sentido. Então, realmente você precisa se dedicar muito e ser muito apaixonado por esse esporte para você.
conciliar a vida pessoal e a do atleta amador. E você tem alguma dica para quem tem dificuldade de conseguir fazer isso? Eu acho que você deveria mudar de emprego. Ou ser mais próximo do seu gestor. Mas brincadeira. Eu sei que a realidade de cada um é uma realidade específica, muito diferente. Mas assim, buscar um time que treine em um horário que você consiga participar, que você consiga estar presente. Sempre tentar conciliar o que eu geralmente faço, né? Se a gente vai disputar um campeonato em outro estado, então eu tento conciliar minhas férias Sim, claro. no período do campeonato. São situações conversar muito com a pessoa que faz a sua gestão. Se você tem essa questão do home office, que a gente hoje em dia é uma realidade, Sim. então você tem um pouquinho mais de liberdade de estar saindo e estar trabalhando, ou inclusive, né, tá trabalhando assim no campeonato, jogando, trabalhando, Entre um jogando. set e outro. Entre um set e outro, você vai lá, manda um e-mail e responde um WhatsApp. Então, é tudo uma questão de conversa dentro do seu ambiente profissional e tentar conciliar essas questões de férias, de horários, para você conseguir estar inserido dentro do voleibol. Ou seja, vôlei é logística, né? Vôlei é logística. Quem não tem agenda não joga vôlei. É complicado, tem que ter agenda. Lucas, eu acho que está muito relacionado ao que a gente está falando, né? Tem um bloco aqui que é Encontre o Seu Caminho. A primeira pergunta que eu tenho aqui sobre, e eu acho que está muito, muito próximo do que a gente está falando agora, né? Quais são os problemas, né, na sua opinião, que o esporte amador tem que ninguém leva a sério? Eu acho que o esporte amador como um todo falta muito investimento. A TM7 é um patrocinador extremamente forte aqui para a nossa One Pride e é extremamente gratificante tê-los como patrocinador, colocando de pé um campeonato de altíssimo nível como esse. Se outras marcas e outras empresas olhassem para o esporte amador e enxergassem a diferença que o esporte amador tem na vida das pessoas como um todo, não somente da comunidade, mas da galera que ama o esporte. O esporte não é só a competição, o esporte te ensina muitos valores que você leva para sua vida pessoal, para sua vida profissional, para sua vida como atleta amador. Eu me desenvolvi muito desde que eu comecei que eu me tornei um atleta amador. Então, eu acho que essa falta de investimento e essa falta de visibilidade, que eu sei que uma coisa está relacionada à outra, né? A visibilidade é importante para as marcas e, consequentemente, existe essa questão do incentivo ao esporte amador. Então, eu acho que falta muito o incentivo das marcas e a visibilidade dos veículos de comunicação como um todo. Porque quando isso não acontece, a gente vê a responsabilidade cai sobre quem? Sobre o atleta. Sobre o atleta. Né? Então, o atleta ele quer jogar, ele quer ter um lugar para jogar, ele quer ter uma quadra, ele quer ser visto, né? Ele quer, por exemplo, falando pela perspectiva dos organizadores, né, de campeonatos, ele quer que o campeonato dele seja atrativo para marcas, mas às vezes ele fica meio que num lugar ali, num xadrez, onde ele não consegue patrocinador porque ele não tem alcance porque ele não tem patrocinador, o atleta quer jogar, não tem campeonato, não consegue jogar porque a realidade dele não comporta ele participar de um time, né? Então, é algo que a gente da TM7, a gente se sente muito responsável, né? Então, acho que a minha próxima pergunta, acho que vem muito nesse sentido, que é como a TM7 e outras marcas, né, podem resolver esses problemas? Como eu falei, esse incentivo que a TM7 faz aqui na One Pride, você disse que estão acontecendo outros 2 campeonatos que a TM7 é patrocinadora. Postos hoje em Minas e em Curitiba. Então, são de voleibol ou são de voleibol? Só que os outros 2 são Master. Entendi. Master feminino. Entendi. Então, todo esse incentivo que a TM7 dá é extremamente relevante, porque você está valorizando as pessoas, né? Você valoriza a história das pessoas dentro do esporte, dentro da vida pessoal dela. Então, sem esse patrocinador, eu tenho certeza que não seria possível colocar um campeonato deste nível de pé. Então, é extremamente importante o incentivo que a TM7 faz nesse campeonato, nos outros campeonatos. Se eu não me engano, vocês também incentivam alguns times, que eu acho extremamente importante, alguns times amadores. Sim. É extremamente relevante você dar oportunidade para os atletas amadores terem condições de treinar, terem condições de evoluírem o seu nível, para entregar campeonatos
de alto nível, para que gere visibilidade, para que gere reconhecimento de marca, para que gere reconhecimento dos atletas, dos times. Então, eu acho muito relevante o que a TM7 faz aqui e nos outros lugares também. Lucas, eu vou te falar que dentro do nosso modelo de patrocínio, em termos de volume, hoje, né, a gente passou por uma transformação no último ano, né? Hoje, falando em quantidade de times, hoje a gente patrocina muito mais times e atletas amadores do que profissionais. Então, durante esse último ano, a gente fez uma virada de olhar, né, Uhum. completo, tá? Uma virada completa, aliás, né? Então, assim, a gente realmente identificou essa necessidade e hoje é a nossa maior preocupação, né? Uhum. Claro que a gente, como equipe, a gente é cobrado de algumas coisas, né? Mas a Sim. gente tá As entendendo, metas, tem que bater meta. claro, né? Sempre. Claro, né? Então, assim, no fim do dia, a gente é cobrado dessas Sim. coisas, mas a gente ainda está tentando entender cada vez mais como que a gente consegue criar essa coexistência saudável para todo mundo, né? Uhum. A gente recebe, né, uma vez, eu não sei se essa estatística ainda é correta, mas a gente recebe 20 pedidos de patrocínio por dia na TM7. Sim, de esportes amadores. Não, no geral, tá? Ah, E tá. aí a gente fala de diversas categorias, né? É vôlei ou não, Uhum. né? A gente tem um formulário, entram 20 pedidos de patrocínio por dia lá dentro da TM7. Porque eu acho que assim, o reconhecimento que a TM7 está tendo dentro do esporte amador como um todo, gera esse interesse das equipes em ser patrocinado por uma marca que é uma marca voltada ao esporte, Uhum, e você está fazendo o esporte que você ama, é claro que eles querem que uma marca claro. desse nível, representando o time deles, e enfim, a gente sabe que todo patrocinador traz muito orgulho para o time que você está sendo representado. Então, todo mundo com certeza gostaria de ter a TM7 como patrocinador. Fica aí a dica pro Fica pessoal do aí, tá? formulário, ó. Pessoal do Unicórnios Lucas aqui, ó. Eu senti uma pontada Tô aí. fazendo jabá aqui no time, hein? Olha lá. Lucas, e assim, na sua região, na sua cidade, né? Se alguém quiser começar a praticar vôlei, como ela faz? Aí a gente está falando aqui do quê? Quadras, academias, times, escolas, campeonatos. Qual é a sua recomendação para quem está começando agora e quer encontrar um espaço? Eu sou morador aqui de São Paulo, da Uhum, capital, então aqui a gente tem muitos times amadores, muitas quadras. tá. Aqui teve um boom de quadras de areia, então Sim, o é voleibol mesmo, de né? areia é um vôlei muito técnico, eu particularmente adoro jogar o voleibol de areia, então tem Uhum, muita quadra com professores de voleibol de areia para você iniciar o voleibol de areia. Já o voleibol de quadra, além dos times amadores, eu vou falar agora do Unicórnios, né? uhum. Unicórnios ele é um projeto que vai além do time competitivo. O Unicórnios ele tem o segmento do futebol de Ah, tá. campo. Então, existe um time competitivo de futebol de campo e existem as escolinhas. Então, existem escolinhas de futebol e existem mais de 10 escolinhas, se eu não me engano, de voleibol. É voltado para a comunidade LGBTQIA+, Tá. mas existem outros times e outros clubes dentro aqui da cidade de São Paulo e arredores, Grande São Paulo como um todo, que todo mundo pode chegar, fazer aí a inscrição e começar a ter o ensinamento do voleibol, desde os iniciantes até a galera que já é mais avançada e aí quiser entrar num time amador. Em São Paulo é um centro que a gente tem muita oportunidade para a galera que quer iniciar no voleibol ou que já sabe voleibol e quer ingressar em algum time amador. E se alguém quiser entrar, começar a fazer parte do projeto de vocês, como que a pessoa faz? Hoje em dia a gente tem as redes sociais do Unicórnios, o Instagram do Unicórnios, que é Unicórnios Brasil. Pode mandar um direct lá que o DM vai responder, né? E a gente também tem o site do time, que a galera também pode entrar em contato pelo site, pegar algumas informações de contato. Se não me engano, tem o WhatsApp, tem e-mail. Qual que é o site? Eu acho que é unicorniosbrasil.com.br, se eu não me engano. Tá. E aí a galera pode entrar. É um projeto ainda voltado para a galera do LGBTQIAP+, mas pode entrar em contato lá, que a gente está abrindo várias escolinhas em vários lugares de São Legal. Paulo, que é importante. São vários pontos da cidade de São Paulo que tem as escolinhas, então às vezes é mais perto para um, mais perto para outro. São em horários acessíveis, porque é a galera amadora, então a galera trabalha. É todas as É, idades ou não?
eu não me engano, são adulto, é a partir dos 18. A gente Tá, não mas tem vocês têm abaixo dos Master, por 18. exemplo? Não. Master não. Mas Tá. assim, não tem, Ainda, né? não tem limitação. Para as escolinhas não temos limitações de idade. Se eu não me engano, a gente começa nos 18, mas Tá. para cima, tendo vontade de jogar, as portas estão abertas. E alguma dica pessoal sua para quem está começando a praticar o vôlei agora ou pensando em começar? Assim, se você está querendo ser um atleta federado, você não pode desistir. Eu sei que é o que todo mundo fala, mas eu vivenciei isso, eu não fui atrás dos meus sonhos de me tornar um federado, de me tornar, quem sabe, um jogador de Superliga, e eu sinto muita falta disso. Então, você que está começando agora, não desiste. Por mais que você não tenha a qualidade ou o nível técnico que você acha que deveria ter, que você acha que tem que ter para competir, isso é questão de treino. Você precisa se expor, você precisa ir treinar, você precisa competir para você ir adquirindo bagagem, para você ir adquirindo a técnica que você necessita, para você competir em alto nível, em uma federação, em um time profissional. Então, você não pode abaixar a cabeça, ninguém nasce sabendo. Algumas pessoas têm o dom e etc., mas são casos excepcionais. Todos os outros, eles vão aprendendo, eles vão se desenvolvendo desde pequeno, alguns começam um pouco mais tarde, mas é possível você se desenvolver e você crescer como um jogador, seja o amador, seja o profissional. Quando a gente fala, né? E ó, vou te falar que isso que você trouxe realmente o pessoal fala bastante, tem falado bastante aqui no podcast, que é o não desista, né? Não desanime, né? Eu acho que quando você está numa boa fase, é muito fácil você pensar nisso, mas quando você está numa fase que não é tão legal, né? é, o que, na sua opinião, o que envolve esse não desistir quando você está numa fase ruim, tá? É, eu acho que quando você não está desempenhando bem, Uhum, seja no seu treino, seja em um jogo, é aí que você tem que focar no seu objetivo. Se você acha que na sua técnica do passe não é a adequada e é isso que está pesando, é, chega no seu treinador, chega no seu técnico, pede algumas dicas, algumas orientações do que você pode fazer na sua casa. Se você conseguir um tempinho, um espaço a mais na quadra que vocês treinam, pega, vai lá no seu cantinho, faz a orientação que ele passou. É treino. Se você não está desempenhando bem de alguma forma, de alguma questão técnica, você precisa treinar e uhum. você precisa, é claro, que quando você tem um suporte técnico de uma equipe, de uma comissão técnica, eles vão te orientar e eles vão te auxiliar e te mostrar quais são as suas deficiências e o que você precisa melhorar. Agora, se você é o amador, você tem que pensar um pouquinho, ter um pouquinho mais de leitura, falar, eu peco muito no ataque, eu peco muito no bloqueio, etc. Então você chega, se você tem um treinador, pede uma orientação para ele, Uhum. pede um exercício que você pode fazer em outro lugar, fora o horário de treino. Eu sei que quem está iniciando no voleibol é muito semelhante com o amador. Você às vezes tem que conciliar escola para os mais novinhos, faculdade, trabalho. Então precisa conciliar esses momentos e focar no seu objetivo, que é se tornar um jogador de vôlei, seja no futuro amador ou seja no futuro profissional. Lucas, antes da gente encerrar, a gente tá fazendo o quê? A gente tá montando uma playlist, tá? Uma Uhum. playlist do vôlei, tá? E a gente tá liberando assim, não tem tema, não tem vibe, não tem estilo musical. A gente tá pedindo pra todo mundo que vem aqui assim, se você pudesse escolher uma música pra você, tá? Que ficaria perfeita na sua playlist de vôlei, qual música seria essa? Eu digo que eu sou o gay fora do meio, porque assim, se me perguntar de diva pop, eu não sei nada. Se me perguntar de futebol, sei tudo. Mas de música, eu particularmente me sinto muito representado pela banda, pelo Coldplay. Tá? É uma das minhas bandas, é a minha banda favorita. E eu acredito que a música que represente a minha trajetória no voleibol, que fale muito sobre como foi o meu desempenho até aqui, minha jornada até aqui, é a Viva la Vida. Viva la vida, legal? Com certeza, é a Viva la Vida. Legal, temos mais uma. Acho que quando acabar o One Pride, a gente vai ter uma playlist legalzinha no final, hein? Essa é a primeira, ninguém falou Viva la Vida. Não, não, ninguém falou. Ótimo. A gente teve agora aqui Djavan, Fat Family, Fast Family. a gente teve
Léo Santana? Léo Santana. Léo Santana e agora Me te entregando, me te entregando. Lucas, o que a gente tinha programado é isso, tá? Esse podcast aqui na verdade, esse podcast ele não tem nome, tá? A gente tá brincando que ele é o Pipipi Popó Podcast, porque a gente ainda não chegou no nome. Você tem alguma recomendação de nome pra gente? Ixi, Maria, eu sou publicitário, mas a parte criativa minha não é a parte Melhor boa. ainda, publicitária que a gente tava precisando. Mas a parte criativa é. O Sávio disse que, ó, a gente não tem não, mas o Sávio já se disponibilizou para fazer um jingle, né? Pra gente colocar numa entrada, né? Mas nome a gente ainda não tem. Eu sou ruim de nome, gente. Eu acho que eu vou ficar devendo. Eu tô achando que a gente vai ter que ficar no pipipi, O popopó. Pipipipopopó eu achei ótimo, gente. Eu achei ótimo o Pipipipopopó, que é o que as bichas gostam de fazer, é Pipipipopopó. Elas amam fofocar, falar, gongar, dar shade, as bichas é babado. É isso aí. Lucas, gostou de participar? Eu falei pra você, ia ser mais um papo, né? Eu acho que eu abro pra você agora, se você quiser fazer algum jabá, agradecimentos, agora é a hora. Eu adorei participar, eu sou uma pessoa tímida no começo, mas enfim, hoje o dia tá espetacular, então, enfim. Ganhou, né? Tô Classificou. classificado, tô babado, meu. Então, assim, eu queria muito agradecer aos meus companheiros de time Uhum. do Unicórnios. Eu sei o quão é importante pra gente, é um projeto que eu já tô há 3 anos, a gente só levando surra, levando surra, levando surra, e hoje a gente conseguiu essa vitória extremamente importante. 2-0. 2-0, uma virada espetacular de 20-24, com a minha amiga sacando copinho. Então eu tenho que agradecer muito aos meus companheiros. Eu sei que às vezes eu exagero muito em quadra, porque eu sou muito competitiva, mas elas entendem que eu quero ganhar, quero o melhor para o nosso time. Quero agradecer aos nossos organizadores do Unicórnios por estarem proporcionando a oportunidade de a gente estar participando da One Pride mais um ano. Ao treinador que ele entrou recentemente no nosso time do Unicórnios, mas assim ele trouxe uma perspectiva diferente, pontos de vista técnicos importantes que o nosso time não estava habituado a ter de orientação. Então são toda essa galera, a TM7 por estar patrocinando esse campeonato, a One Pride como um todo por ter feito o convite para a gente, o Pedro que é o organizador da One Pride aí por ter dedicado muito tempo Recusou dele. a participar do podcast, tá? Disse que ia estar Não, muito ocupado, gente. mas toda vez que ele passa aqui, ele faz alguma zoeira aqui atrás. Ele Não deve conseguiu, tá tímido, ele deve estar não conseguiu acanhado. participar agora, mas um dia a gente vai colocar ele nessa cadeira aqui Ele também. tem que participar, tem que mostrar a cara. também acho. Não é botar um campeonato desse aqui de mesmo? tem que mostrar e ganhar o reconhecimento devido. Eu também acho. Antes da gente encerrar, Lucas, queria te agradecer por ter participado, né? E aí, antes que o pessoal depois me mate, lembrar que tem cupom, podcast tem cupom, vai aparecer na tela, né? Que a gente vai ficar aqui até o final do campeonato, a gente vai soltando os episódios aos poucos, né? E atualizando sobre os resultados, né? Que tá rolando drop no site, que está tendo promoção Junho Black, então tem 10% na joelheira, 15% joelheira e braque, e 20% se você levar o combo joelheira, braque e meias, todos eles na cor preta, tá? E aí, te lembrar de, se você gostou, deixar o seu like, comentar, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho. Todo mundo, toda vez que eu estou encerrando, todo mundo fica ali atrás fazendo sinal. O sinalzinho pra você fazer. Sinal para eu fazer. Então, não esquecer de ativar o sininho para receber notificação e ficar de olho, tá? A TM7 TV está começando agora e a gente tá planejando ter uma programação bem mais completa, não só com podcast. Estamos tentando estudar a estrutura para fazer transmissão de jogos e muito mais, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima e ninguém vence sozinho.